Bom, nós vamos dar início a mais uma sessão, na realidade a última sessão do curso de História do Maranhão Colonial. Quero agradecer de antemão a presença dos alunos e do Romário Basílio, que vai fazer a fala hoje, né? Romário é graduado em História pela Universidade Estadual do Maranhão, de 2014, mestre em História Moderna e dos Descobrimentos pela Universidade Nova de Lisboa, entre 14 e 16, e doutorando em estudos sobre a globalização pela Universidade Nova de Lisboa também, está fazendo o doutorado atualmente, né? Romário é o nosso ex-aluno da UEMA, nós temos um carinho muito grande, né? Um pesquisador que vem realmente tendo experiências bastante interessantes, né, com relação à historiografia, com relação à pesquisa em Brasil e Portugal, né, tem se especializado exatamente nessa interface de Brasil e Portugal, pensando o Maranhão nessa dinâmica, e a gente vai então ter a satisfação de ouvir o Romário para pensar exatamente o Maranhão no complexo histórico e geográfico do Caribe, né, e a transição para o Império. Então a gente vai ter a possibilidade hoje de descortinar um pouco esse outro lado, né, da América Portuguesa, esse outro lado de uma historiografia que é pouco falada, que é pouco discutida ainda, né, embora já tenha pesquisas bastante consubstanciadas, né, mas como nós tivemos aqui também sobre o Maranhão e o Piauí, na realidade a gente, quando estuda a colônia, também são dois pontos que a gente pouco fala, né? Então, esse curso a gente está tendo a oportunidade de também descortinar esses mundos pouco conhecidos, mas que já têm estudos bastante interessantes, né? Romário, é um prazer enorme, uma satisfação muito grande recebê-lo em nosso curso, né? Nós esperamos muito que seja extremamente positiva aqui para os alunos, e certamente será, e logo depois da sua fala a gente então faz a conversa. A gente tem deixado bem à vontade para os alunos fazerem a conversa, né, inclusive diretamente, não, se quiser escrever, escreve, mas se quiser falar também pode, então para que a gente possa realmente manter um diálogo proveitoso. Fique à vontade. Ok, Eldaci, eu queria agradecer especialmente você pelo convite e ao seu grupo, né, aos seus colaboradores que estão aí nesse esforço muito interessante. Eu tenho acompanhado algumas das falas anteriores e já começo já parabenizando a Eldaci por ter conduzido tão bem esse curso. Eu acho que é um formato muito interessante. E a alta qualidade das outras falas, as falas anteriores, realmente me deixam numa situação de muito aqui, de estar falando e também reportando um pouco as falas dos colegas anteriores. Também, então, como a Lila já colocou, a minha pesquisa, principalmente a pesquisa de mestrado, que depois desdobrou no doutoramento, tenta entender o Maranhão nesse complexo histórico-geográfico, que é uma expressão de um historiador português, o Vitorino Magalhães Godinho, que tenta entender, para além das historiografias nacionais e para além das historiografias locais, como que grandes complexos históricos, geográficos se constituíram no mundo moderno e como que essas regiões globais e como que o globo pode ser pensado para além dessas entidades nacionais. Então, basicamente, desde o mestrado até aqui, eu tenho tentado ampliar essas reflexões sobre o Maranhão, né? Inclusive, tem até um globo aqui que é para já dar essa coisa global à fala. Então, a minha fala vai se centrar em três pontos centrais, né? Inicialmente, em torno de pensar a ideia de transição, né? As falas dos colegas anteriores, do Eloy, da Roberta Lobão, da Sambra, do Alain, do Rodrigo, lá da UFPA, de uma história, também se centraram um pouco nesses movimentos e nessas conexões e nessas circulações. Portanto, a minha fala também vai seguir esse mesmo caminho,
para pensar um pouquinho o período colonial do Maranhão já no final, naquilo que nós consideraríamos o final do período colonial. Então, o primeiro ponto vai ser questionar os marcos temporais. O segundo ponto a seguir, eu começo a falar um pouco sobre a necessidade de pensar o Maranhão e o Grão-Pará numa perspectiva integrada, né, que é basicamente o que eu tenho feito atualmente na minha pesquisa. E, finalmente, vou fazer alguma fala rápida em torno desses movimentos, dessas migrações, em torno de alguns personagens, inclusive, que eu estudei e escrevi sobre na minha tese de mestrado. Então, a primeira questão é a necessidade de a gente pensar e questionar os marcos temporais e a periodização que pensam o período colonial no Brasil, e particularmente no Maranhão, e muito influenciada pela historiografia republicana brasileira. Né, uma historiografia do final do século XIX, do começo do século XX, que vai pensar períodos especificamente ou muito delimitados para tentar, inclusive, didatizar a história a ser ensinada no Brasil, por exemplo, a história do Brasil. Portanto, inicialmente, quando a gente está na sala de aula, surgem muitas dessas questões, por exemplo, dos alunos, que é em torno de quando termina ou quando começa algo. Existe muito essa questão, por exemplo, na historiografia europeia também, sobre quando começa um século, quando termina um século, então quando começa um período, quando termina outro período. E como professores em formação, essa é uma questão sempre interessante, porque sempre é cobrado, inclusive, dos professores, essa ideia de se transformar ou de se ter um aporte crítico sobre essa periodização, entendendo, obviamente, que essa periodização obedece a interesses muito específicos de quando que elas foram pensadas. Mesmo sobre a questão, por exemplo, do século XXI, quando começa o século XXI? Né? Há algum tempo atrás eu lembro que se falava que o 11 de setembro seria o início do século, depois começou a se falar que a crise econômica de 2008 e 2009, na verdade, teria sido um grande corte estrutural, institucional, que teria iniciado o século. Outro dia eu ouvi a Lilia Schwartz falando que, na verdade, teria sido a pandemia, né? O coronavírus teria sido o momento onde o grande século XXI começa e o século XX termina. Então, portanto, você percebe que no momento em que o sujeito é dado ao sujeito a fala, ele vai responder, obviamente, a essas suas necessidades de questionamento. Portanto, quando se fala em transição do período colonial para o Império, ou seja, algum período onde as estruturas sociais e políticas passariam por uma transformação ao ponto de que, em um determinado período ou num outro período, elas já fossem diferentes, a gente precisa questionar que transição foi essa, ou quem passou por essa transição e quem fez essa transição. Portanto, quando se pergunta quando acaba o período colonial no Maranhão, é uma pergunta em aberto, justamente por essa diversidade de respostas que podem aparecer durante o tempo, né, porque a história é contingência, e ela é contingência, inclusive, para os próprios historiadores, que vão estar o tempo inteiro oferecendo respostas diferentes, às vezes para os mesmos fatos e para os mesmos eventos. E aí, como a gente se aproxima aí das comemorações dos 200 anos da independência do Brasil, e depois da adesão do Maranhão, da adesão do Pará, da adesão do Rio Negro, é interessante a gente começar a questionar isso e pensar estruturalmente esses períodos, né, como que eles foram pensados, essas periodizações, e como que se configuram esses períodos de transição. Obviamente que, no nível dos fatos e dos eventos, né, principalmente da minha pesquisa, que se centra mais na segunda metade do século XVIII, que essa historiografia republicana mais conservadora comumente atribui como uma espécie de crise, não é? Seria uma espécie de crise do sistema colonial, e essa crise ela teria gerado, ou teria sido, na verdade, um processo que desde a instituição das mudanças estruturais pombalinas teriam gerado crises que no final do século XVIII configurariam num outro tipo de relação de poder. Obviamente que a gente precisa criticar isso, né, obviamente tendo muita reverência a esses importantes trabalhos que foram feitos, né, os trabalhos do Fernando Novaes, do Carlos Guilherme Mota, da Emília Viotti, que colocam essa conjuntura de crise, tendo como base, em determinado momento, o desenvolvimento de demandas livre-cambistas, da difusão de ideias, expansão dos mercados, uma certa crise do Estado absolutista,
e a identificação de determinados eventos importantes, como a Revolução Francesa, e como que a Revolução Francesa no Atlântico vai se configurar, e mais do que isso, como que ela se reverbera em determinadas instituições, né? O Haiti, por exemplo, é um caso sempre muito citado nisso. Mas no fato, no caso, a posição do Maranhão e do Grão-Pará nesse movimento vai ser não necessariamente de crise, mas se nós pensarmos a partir da noção de crise, a gente tem que sempre perguntar crise para quem, né? Quais foram as instituições ou os sujeitos que entraram em crise. E, por exemplo, um fato importante como o fim da Companhia de Comércio, que havia sido instituído lá pelo Marquês de Pombal, é um ponto importante para a gente pensar essas transformações estruturais, porque a própria chegada ao poder de Dona Maria I não representa, ao contrário do que muito tem sido dito por essa historiografia mais conservadora, não representa uma virada propriamente, foi uma viradeira que não virou muita coisa, no sentido de que mesmo os projetos reformistas que vão surgir no final do século XVIII, eles responderam a uma tentativa, em alguns momentos, de manutenção e de transição muito conservadora e muito lenta. Portanto, essa dimensão das permanências coloniais, ou seja, o colonialismo que permanece circularmente, ele pode ser identificado em muitos desses fatos, desses eventos que vão constituindo esse período aí do final do século XVIII até as primeiras décadas do século XIX. Portanto, esses cortes institucionais que eu tenho tentado colocar, eles não necessariamente são marcados por rupturas muito abruptas. Na verdade, não existe nesse momento nenhuma grande ruptura, mesmo movimentos revolucionários ou movimentos de contestação, que geralmente são colocados em causa como tendo sido movimentos que teriam provocado mudanças estruturais importantes, como a própria Revolução Francesa na Europa, por exemplo, eles, no fundo, acabaram gerando reações conservadoras muito importantes. E o Maranhão, nesse momento, tem de ser pensado a partir dessa ótica. Então, vamos pensar a partir das permanências estruturais do colonialismo, que não vão acabar com a adesão ao Império em 1823, assim como no Pará, assim como na Bahia, assim como em Pernambuco ou no Rio Negro. Não é? Essas interpretações, elas obedecem a uma tipologia ideológica específica que a gente precisa pensar para além das comemorações que estão em causa. Portanto, o que eu tenho tentado pensar na minha pesquisa a partir daí, a partir do fim da Companhia de Comércio, é essa circulação, a noção de circulação em si, circulação de pessoas, circulação de ideias, circulação de projetos oficiais, mas também projetos alternativos. Não é? Geralmente, momentos de grande transição ou de grande efervescência de fatos e eventos muito importantes, que posteriormente vão ser interpretados pela historiografia como sendo definidores daquele período, daquele interregno histórico, esses movimentos vão ser marcados por esses projetos oficiais, mas também por projetos alternativos, que pensaram não só a montagem do território nacional, a montagem daquilo que seria o território nacional, mas também os territórios provinciais, né? A forma como as províncias se constituem quase como pequenas nações ou pequenas entidades nacionais e como que elas se relacionam entre si. E essa reflexão já me faz chegar ao segundo ponto, que é essa necessidade de pensar a história do Maranhão e do Grão-Pará numa perspectiva integrada. E aí essa ideia, ela reverbera no nível metodológico, inclusive arquivístico, em várias questões, né? Uma delas, por exemplo, é a necessidade de que as pesquisas nesse sentido não estejam simplesmente baseadas em pesquisas somente em arquivos locais, por exemplo, né? Tem uma crítica das histórias conectadas, histórias globais, história das integrações, história das conexões, ou seja, todos esses termos que andam aí na moda, mas que no fundo tem sempre como pano de fundo a mesma questão, a necessidade de pensar grandes complexos, grandes estruturas, né, a partir de quadros geográficos mais amplos, história global, história dos impérios, que são formas de refletir esses objetos. Inclusive, mesmo a partir da França, onde surgem também algumas das reflexões dos Estados Unidos, a ideia sempre é que as pesquisas não estejam simplesmente baseadas em arquivos nacionais, porque os arquivos nacionais também são influenciados grandemente pela forma nacional de pensar o território nacional e de pensar as nações que surgem
justamente a partir do século XIX. Então, geralmente são pesquisadores que, ao pesquisarem fatos, eventos, trajetórias ou estruturas, vão lançar mão de arquivos em países diferentes, quando é possível, obviamente, para justamente sair dessa dicotomia, muitas vezes enviesada, que é produzida dentro desses arquivos, né, de imaginar que como se a nação tivesse um território, e quanto mais antigo esse território, o conjunto documental responderia cada vez mais fortemente a essa forma de pensar essa nação. Inclusive, o Joaquim Nabuco, né, escreveu no final do século XIX um texto, na biografia do pai dele, na verdade, o Estadista do Império, e ele fala muito isso, ele descreve que ele parecia viver naquele momento, ele está escrevendo no final do século XIX, que as mudanças e os acontecimentos daquelas décadas pareciam muito mais rápidas, né, em comparação àquilo que ele lia nas memórias do pai dele, né, ele estava escrevendo uma biografia do pai, e o pai dele havia sido senador nos anos 40, nos anos 50, e ele disse que naquele momento, no final do século XIX, parecia que as coisas estavam andando mais rapidamente, os fatos e os acontecimentos aceleravam o tempo passava mais rápido. E aí, quando a gente pega essa mesma fala do Nabuco e tenta pensar também um século antes, né, no final do século XVIII, as pessoas que estão escrevendo ali naquele momento também dizem a mesma coisa. Parecia que no final de século os acontecimentos aceleravam os eventos e aí parece que o tempo passava mais rápido e havia uma expectativa de que haveria, no caso, mudanças estruturais muito mais fortes. E quando você vai ver, de fato, grandes movimentos, grandes tentativas de revolução, grandes tentativas de instituição, crises institucionais, elas aconteciam e respondiam, obviamente, ao ânimo daquelas pessoas. Como eu falei agora há pouco, muitos trabalhos, que inclusive eu já citei, dos colegas que falaram antes, têm pensado isso a partir das perspectivas das trajetórias, da etnohistória, ou mesmo da atuação dessas instituições, como a próprio trabalho dele da CIS, sobre a atuação da Câmara, que é a forma como essas instituições, essas pessoas, essas trajetórias, mas também essas noções estruturais, como que elas responderam a essa efusão de acontecimentos e como que elas foram, na verdade, produtoras também dessa efusão de acontecimentos. Portanto, um dos pontos nessa segunda parte da minha fala é essa necessidade naquilo que eu tenho feito de desprovinciar a história da província do Maranhão, né, da capitania do Maranhão e depois província do Maranhão. O final do século XVIII, portanto, vai, no sentido dos movimentos, oferecer uma quantidade muito interessante de fontes em torno da circulação de ideias, da circulação de impressos, estudantes, burocratas, desses projetos coloniais. A gente tem visto que muito dessa historiografia vai estar insistindo nessa ideia de que, na verdade, não existia apenas um projeto colonial, não havia apenas uma forma de se pensar como que haveria a instituição de outra nação ou de outros estados, ou mesmo a possibilidade da existência de outros estados na América Latina, no Caribe e na Amazônia especificamente. E aí, nesse caso, a partir dessas arenas de conflito que vão surgir no espaço atlântico, a partir do século XVIII, vai estar muito mais claro quais são as forças que vão estar, as forças e as políticas que vão estar moldando a forma como a capitania do Maranhão vai responder a essas mudanças a nível global, mas também a nível local. Um dos personagens que eu, na minha tese de mestrado, acabei estudando, e que é uma das reflexões que eu tenho tentado trazer, é a ideia de a esquematização da história, a esquematização das condições de vida no Maranhão no final do século XVIII. E aí o Gayoso, né, que escreveu o Compêndio Histórico Político dos Princípios da Lavoura no Maranhão, que é uma obra seminal desse período, vai ser talvez uma das principais referências que a historiografia maranhense terá para esse período que a gente está chamando de período de transição, né, que é de tentar imaginar o fim da Companhia de Comércio como um momento importante e quais são as consequências do fim da Companhia de Comércio para a montagem dessas forças e dessas políticas que vão moldar a sociedade maranhense nesse final de século e principalmente até o período da transferência da família real e posteriormente da adesão do Maranhão ao projeto de Estado capitaneado pelo sul do Brasil, pelo Rio de Janeiro. Então, o Gayoso escreve mais ou menos pelos anos de 1810, então no momento ali da transferência da família real,
aquele que será um dos principais textos a ser citado e relembrado e muitas vezes transcrito em muitas obras sobre a história do Maranhão desse período. E é um trabalho interessante porque, no estudo de caso que eu fiz, porque ele não só vai estar centrado, Gaioso, né, vai estar sentado em tentar descrever aquela sociedade, a sua história, né, porque ele faz um ensaio histórico sobre a capitania do Maranhão até aquele momento, mas também ele vai estar interessado em tentar fazer proposições e uma espécie de exegese das possibilidades de exploração da capitania do Maranhão e posteriormente da província do Maranhão, já que o texto será muito mais divulgado e vai circular com muito mais força já no período do Império e não propriamente nesse final de século. E uma das questões centrais do texto do Gaioso é a gente resgatar e questionar o pensamento racista naquele momento, no final do século XVIII, começo do século XIX, muito influenciado aí por aquilo que eu estou chamando de circulações transatlânticas de ideias. E esse pensamento racista, racializador da constituição de classes e de espécies raciais humanas, que vai chegar no Maranhão com muita força, com essa circulação de livros, de pessoas e de estudantes maranhenses que progressivamente vão passar a preencher as cadeiras da Universidade de Coimbra e a voltarem com aquelas leituras, vão reproduzir e tentar interpretar a sociedade maranhense. Então, desde o final do século XVIII, a quantidade de publicações de estudantes maranhenses que vão para Coimbra e depois voltam, vão ocupar cargos na burocracia do Maranhão, tentando interpretar essa sociedade escravista, vão ser inúmeros. Muitos não publicados, alguns foram publicados, mas a maioria permanece ainda em manuscrito. Eram enviados para as academias para serem publicados e muitos nem sequer eram comentados. Mas a questão central é que essa esquematização das condições de vida na capitania do Maranhão precisa ainda, inclusive, ser melhor estudado. O Gaioso, por exemplo, escreve no compêndio, ele fala que haveriam 5 classes raciais no Maranhão nesse período, muito influenciado por ideias daquele chamado iluminismo europeu clássico, né, ideias de Montesquieu, e que vai estar o Gaioso escrevendo nesse momento com um certo saudosismo, por exemplo, da época da Companhia de Comércio. De certa forma, a companhia, o fim da companhia, não é? Inclusive a própria Companhia de Comércio é uma instituição que precisa ser muito melhor estudada, porque a gente, inclusive, precisaria pensar a nível das condições de pesquisa a necessidade de comparar esses projetos e essas companhias monopolistas, né? Eu tenho até alguns colegas que estão em doutoramento agora e que estão fazendo justamente isso, comparando essas instituições. Não só necessariamente comparando trajetórias ou comparando políticas, mas comparando as instituições em si, não é? Comparando as companhias de comércio inglesas na Ásia, as companhias de comércio holandesas no Caribe, com as companhias monopolistas portuguesas na Angola, em Cacheu, ou mesmo as companhias monopolistas brasileiras. E na comparação dessas instituições, vem à tona um conjunto de questões que, principalmente no sentido das semelhanças, né? Não é uma história que está buscando as diferenças por si só, mas como que essas semelhanças poderão explicar a conjuntura de forma muito mais clara. Não é? Esse capitalismo mercantil do final do século XVIII vai ter muito mais semelhanças, principalmente no contexto do Atlântico, né? Obviamente que no Índico, quando você olha para as companhias inglesas dominando o comércio, e na Índia, por exemplo, haviam muitas semelhanças, mas no contexto do Atlântico é mais interessante pensar, principalmente em torno da circulação, não só dessas pessoas, desses comerciantes, desses burocratas, desses navios, que a historiografia deu muito mais foco nisso, mas também como que essas companhias vão ser importantes, por exemplo, pela circulação de grupos marginalizados, de africanos escravizados, de índios escravizados, e de uma série outras de circulações que vão estar dependendo, inclusive, dessa movimentação portuária. Então, São Luís passa por uma série de transformações naquele período. O Gaioso assiste essas transformações pela qual a cidade está passando, o fim da companhia de comércio, o aumento da circulação do porto, o aumento da população da cidade, que isso já está estudado, já tem vários trabalhos sobre isso, e como que essas transformações, cada vez mais aceleradas, vão estar ditando as relações sociais e as relações políticas entre esses grupos marginalizados na sociedade maranhense, e principalmente em torno dessas permanências dessas relações, ou seja, essas
possíveis rupturas, elas não são, até mesmo pelas reações conservadoras na sociedade maranhense, que vão fazer, por exemplo, que grandes movimentos de contestação só aconteçam 50 anos depois, né? No Maranhão, no Grão-Pará, a cabanagem, a balaiada, só vão acontecer muito tempo depois. Quando você olha para outras conjunturas desse mesmo sistema de plantação, desse mesmo sistema, como nas Guianas, por exemplo, já haviam várias outras revoltas, inclusive bem-sucedidas, desde o final do século XVIII. No caso do Maranhão, essa demora em nós termos grandes movimentos de sublevação social originados das instabilidades desse sistema de plantação, a gente só vai ver esses movimentos muito mais tarde, já no período imperial, e todas elas reprimidas com muita força pelos sistemas centrais, todas elas reprimidas por esses grandes, pelo Estado, mas embasados nesses grandes comerciantes das praças de comércio de Lisboa, de Belém, e que vão bancar, basicamente, a repressão desses movimentos populares. Basta ver que, mesmo se nós compararmos no nível atlântico a abolição da escravidão negra, da escravidão de africanos, o Brasil foi o último, mas se você olhar para contextos muito locais, mesmo nas Guianas, onde já haveriam essas revoluções escravas, nos anos 40 já havia a abolição quase que completa da servidão nesses momentos. Mesmo no nível da servidão indígena, da escravização dos indígenas, eu já encontrei referências, mesmo no começo do século XX, de denúncias, no começo do século XX, de denúncias de que os indígenas na região Amazônia, na região, por exemplo, de Roraima ou do Amapá, ainda eram escravizados por donos de fazendas de criação de gado naquela região. Então, quando nós olhamos para o Maranhão nesse contexto, os estudos são poucos, mas ainda existe uma grande quantidade de coisas a serem ditas sobre isso, sobre como que há essa permanência do colonialismo, das estruturas coloniais, durante o final do século XVIII e durante todo o século XIX. Então, quando a gente olha para o trabalho do Gayoso e de outros burocratas e de outros produtores que vão estar escrevendo nesse período de transição, a impressão que eles vão ter, em determinado momento, é que teria havido uma espécie de melhora de condição de produção para esses produtores, não condições de vida propriamente, depois da abertura dos portos. Então, são dois momentos importantes, o fim da companhia e a abertura dos portos, que teriam representado essa efusão, primeiro do aumento do preço da saca de algodão, né, as ribeiras do Tapecuru, do Grajaú, do Munim, que eram grandes produtoras de algodão, e depois de 1812, uma queda na produção, uma queda no preço da produção, e inclusive da produção do algodão. Portanto, aí, efetivamente, uma conjuntura de crise. E, ao mesmo tempo, nossa tentativa de historiadores de tentar entender essa conjuntura de crise integrada em contextos mais amplos, não necessariamente em contextos puramente produtivos. Meu tempo já está indo, e eu queria já fazer uma sumarização um pouco dessas questões que eu tenho colocado, dessa questão, primeiro, dessa transição conservadora, uma espécie de transição falhada desse período do século XVIII, e as pesquisas que eu tenho feito têm demonstrado, por exemplo, que é necessário cada vez mais entender que essa circulação de pessoas obedecia a um projeto reformista em curso, mas ao mesmo tempo tinham as suas idiosincrasias. Então, a quantidade de naturalistas e de estudantes que vão circular pelo Maranhão, pelas capitanias do norte do Brasil, escrever sobre a capitania, mapear a capitania, não é a história da cartografia. A cartografia histórica no Maranhão tem se colocado para tentar entender como que esse território da capitania tem sido pensado nesse momento. A definição de limites também é algo interessante a se pensar. Mas a ausência de rupturas nesse momento, embora uma circulação efusiva desses estudantes e desses naturalistas, e a ausência dessas rupturas revolucionárias, e depois a supressão dos movimentos de contestação nessa estrutura social, vão literalmente embasar esse período final daquilo que a gente chamaria de período colonial do Maranhão. O que a gente também viu nas falas anteriores nesse curso é que o estudo das trajetórias
estudo das instituições, o estudo das práticas sociais, vai demonstrar a força do colonialismo, inclusive na produção de significado e na produção de narrativas na sociedade maranhense. Então, mesmo quando nós pegamos a memória do Gaioso como principal referência do período, o que a gente vai observar é que mesmo nos anos 20 do século XIX, né, até mesmo antes da Revolução do Porto, muitas dessas ideias já tinham sido pensadas antes, digamos assim. Então, nós temos uma conjuntura de pesquisa que advém daquilo que eu tenho dito, muito importante, que é primeiro de tentar pensar a atuação dessas instituições numa perspectiva global, não é, que é o que a gente tem tentado instituir, a atuação e a extinção dessas instituições, seja da Companhia de Comércio, né, é um trabalho de muitas pessoas, né, a gente está esperando historiadoras e historiadores para um dia sentarem para entender a instituição, o funcionamento e as conjunturas de extinção da Companhia de Comércio no Maranhão, que foi a nível geográfico, inclusive, a nível de abrangência geográfica, uma das maiores companhias do período, talvez perdendo apenas para a Companhia das Índias Orientais inglesa, mas aqui é importante entender como essas instituições formataram as estruturas sociais do seu tempo e como que essa formatação ela permanece no tempo. A sociologia francesa talvez esteja a que mais tem insistido nessa ideia, né? A ideia de pensar as permanências estruturais e as permanências do colonialismo, e nós, historiadores, temos ido cada vez mais nos entender nessa conceituação a partir da sociologia histórica, da cartografia histórica, que é finalmente pensar como que a circulação de pessoas, né, aquilo que eu falei, né, a ideia dos movimentos, migrações, conexões, integrações, contatos, são termos que a gente tem ouvido muito aqui na produção historiográfica nos últimos 10 anos, pelo menos pelo que eu entendo, que estão tentando, talvez muito influenciados pelos estudos pós-coloniais, embora a gente tenha resistências e críticas a algumas desses radicalismos dos estudos pós-coloniais, a gente entende a importância dessa ideia, que é principalmente dar voz a esses grupos marginalizados, não apenas em estudar a história de baixo, né, como uma expressão também que ficou famosa há um tempo atrás, mas de tentar entender, a partir das condições de vida, como que esses grupos marginalizados pensaram a si mesmos e pensaram a nação em determinado momento. Principalmente pelas condições de vida, mas pelas condições, inclusive, de produzir narrativas. E, obviamente, que o estudo dessas narrativas clássicas nos traz não só uma perspectiva da elite produtora, da elite branca, mas eles também, de determinadas formas, nos dão determinadas condições para pensar essas condições de vida desses grupos marginalizados. Então, para finalizar, com 30 minutos em ponto, é necessário pensar esse período final, né, entre aspas, do período colonial no Maranhão, não a partir das rupturas, ou tentando encontrar origens, ou então razões de crise, de conjunturas de crise. Mas é importante a gente pensar, inclusive pela quantidade de pesquisa que ainda tem a ser feita, não só nos períodos anteriores da estrutura colonial, mas como que o colonialismo ele é poderoso no sentido de produzir o sentido do território, inclusive no sentido de produzir, a partir dessas narrativas, como que os próprios grupos sociais vão estar pensando a si mesmos. Portanto, conclui-se a partir daí que foi essa ausência de rupturas produziu mais permanências, obviamente, e permanências do colonialismo como uma das principais forças geradoras de significado para esses grupos no Maranhão. E a minha pesquisa tem se voltado para isso agora no doutoramento, um pouco mais amplo, tentando pensar muito mais a noção de fronteira, e como que essas fronteiras, não só fronteiras físicas, fronteiras entre impérios, e a negociação de fronteiras entre impérios é um dos pontos mais importantes, mas também as fronteiras sociais, e como que nas sociedades coloniais essas fronteiras são instituídas e pensadas justamente a partir das noções de controle social, de segregação social. E o Gaioso, que é esse personagem que eu estudei na minha tese de mestrado, vai reproduzir muito dessas fronteiras sociais com o pensamento racista que era típico da época,
reproduzindo e insistindo na permanência dessas estruturas. Embora ali já um período de transição, inclusive desse próprio pensamento, que depois vai embasar muitos dos filhos, por exemplo, dessa geração do final do século XVIII, que serão aqueles que serão responsáveis pela adesão do Maranhão à República, ou ao Império, e depois, um pouco depois, a República, né? Porque a gente imagina não, a gente descreve, inclusive, que essa permanência do colonialismo está muito clara, inclusive, outros momentos de transição que nós tivemos no século XIX, inclusive no século XX. Tá bem? Então, eu acho que são essas as questões que eu queria colocar inicialmente, e aberto aí o debate. Lila. Ok, Romário, muitíssimo obrigada pela sua brilhante fala. Tema realmente bastante instigante e importante para a gente discutir bastante coisa, né? Então, enquanto os alunos se manifestam, a gente vai conversando por aqui, tá? O primeiro ponto que me chama a atenção na tua fala, Romário, né, quando você elenca a questão dos marcos temporais, né, a necessidade da gente repensar enfim, essa lógica explicativa, né, esse modelo explicativo que nos encaixotou, né, mais engavetou os pensamentos do que fizeram realmente instigar uma reflexão, né? Então, é tanto que ainda hoje nós temos toda uma dificuldade ainda, sobretudo no que diz respeito à formação escolar, né? De se transitar pelos períodos, exatamente, de relacionar os períodos, porque ainda insistimos nesse modelo das gavetinhas. Então, esse é um ponto que realmente eu acho fundamental da gente conversar. Quando você fala da questão da perspectiva do Maranhão e Grã-Pará ser pensado, né, integralmente, né, não só do ponto de vista da sua configuração, porque é um Estado, não é? Mas para pensar exatamente esse espaço geográfico como uma unidade, não é? Dentro dessa diversidade. Eu acho que esse é um ponto também fundamental para a gente conversar, não é? E quando você toca na questão dos personagens e Gaioso, não é? Eu lembro muito do Alfredo Wagner com a ideologia da decadência, né? Que vai nos dar uma contribuição fantástica para a gente realmente enxergar como essa historiografia, né? Na realidade, a gente percebe claramente como essa nossa historiografia ela se tornou tautológica durante muito tempo, né? Exatamente, acho que de 10, eu diria que do Alfredo Wagner para cá é que tem havido realmente essa perspectiva mais reflexiva, não é, com relação ao Maranhão e mais recentemente integradora, né? Então, nós temos aqui diante de 3 pontos bastante interessantes para a gente conversar, né? Eu começo com a questão dessa periodização, né? Dessa necessidade de didatizar que a historiografia tanto se apegou que se fechou em si mesma nessa lógica, né? Então, eu queria que tu comentasse um pouco sobre pensar esse período colonial dentro desse, que para mim também é o que me chama a atenção e que me faz estudar a colônia, né? Dentro dessa longa duração, pensar essa questão das permanências, né? O que temos hoje ainda, né? Desses modos coloniais ou dessas estruturas coloniais, né? Então, isso para mim é algo importante. E aí eu queria que tu falasse um pouco sobre a questão de como enfrentar esses tempos históricos, né? Uma vez que o historiador ele está muito preso a uma ideia ainda do anacronismo, né? Então, eu acho que é um enfrentamento interessante, né? Porque na realidade a gente aprende, né, teoricamente, né, que as mentalidades são as últimas estruturas a se desfazerem. Isso tudo muito bonitinho nas narrativas e tudo, né? Mas quando a gente vai para construir as nossas histórias, elas terminam sendo também
né, engavetadas, né? Então encaixotadas, eu diria, né? Engavetadas, encaixotadas nos modelinhos ali, tá? Outro dia mesmo teve uma pesquisadora aqui, uma aluna que me perguntou onde começa e onde termina o período colonial, né? Exatamente isso que você estava falando. Então, como lidar com essa questão da temporalidade diante dessa questão das permanências, né? Esse é um ponto que eu queria te ouvir. A outra coisa que eu acho assim, bastante interessante, quando você propõe essa reflexão sobre pensar o Maranhão e o Grão-Pará como uma perspectiva integrada, não é? Mas integrada, para mim, nós temos vários passos a dar do ponto de vista da nossa historiografia, que estão sendo feitos realmente nesses últimos, eu diria, nessas últimas décadas, sobretudo para cá. Né? Que é exatamente esse esforço, não é, de pensar esse Maranhão mais conectado, não é? Esse Maranhão mais alargado, né? Se antes nós tínhamos uma polaridade bem direcionada, Brasil e Maranhão, Portugal e Maranhão, né? A perspectiva dos estudos hoje nos alargam esse olhar, não é? Contudo, aí eu gostaria de te ouvir como lidar com essas, para que tu possa explorar um pouquinho mais sobre essa questão da história conectada também, como lidar com essas especificidades, não é, diante desses quadros não é, globais, não é, explicativos, dessa dinâmica global, tá? E, por fim, não é, quando você fala dessa questão das instituições, eu acho fantástico isso, Romário, porque, de fato, a gente percebe claramente essa ideia de permanências exatamente quando a gente examina as práticas institucionais. É aí que, para mim, tem um grau muito significativo, muito acentuado, da gente perceber exatamente como esse colonialismo ele ainda é presente, não é? É quando você vai para exatamente as instituições, para as práticas, não é? Dos agentes institucionais, e ali você localiza realmente, não é? O que a gente pode caracterizar, não é? Por exemplo, a partir do estudo que você fez do Gaioso, né, dentro dessa esquematização das condições de vida do Maranhão, o que a gente pode caracterizar aí, né, emblematicamente ou de forma mais exemplar, né, o que seriam essas permanências nesse colonialismo, né, na longa duração? Eu acho que e essa ideia de transição que tu trazes, só para fechar, né, na realidade, realmente, a gente tem a oportunidade de repensar, né, esses marcos do antes e do depois, né? E também de repensar que essa ideia de transição ela é também datada, de certo modo. Né? Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Ok. Obrigado, Eldaci, pelas suas questões. E sim, são todas questões transversais àquilo que eu tenho pesquisado, não é? Em relação ao primeiro ponto que você coloca sobre a periodização, isso é uma preocupação minha sempre, porque às vezes, mesmo na sala de aula, na formação de professores, inclusive, essas perguntas às vezes surgem e elas são difíceis de responder por várias razões. Porque quando um aluno te pergunta quando acaba o período colonial no Maranhense, o professor, às vezes, apressadamente, tem muita coisa para fazer e prova para corrigir, acaba usando a perspectiva do livro didático, que já é pensado numa perspectiva, digamos, tradicional de formatar períodos que, por sua vez, vão estar muito vinculados àquilo que depois é cobrado nos Enems, nos vestibulares, nessas coisas. Mas a questão central em torno disso é que a periodização, ela obedece a uma mentalidade que, historiograficamente, ela é muito mais marcada também por permanências. Tem uma coisa que eu gosto muito do Thomas Kuhn, né, que é aquele famoso americano que escrevia sobre história da ciência, e ele fala muito que no surgir de um paradigma, e a forma como se forma socialmente um paradigma,
está muito formatado, inclusive, mais pelas concordâncias do que pelas discordâncias. E ele até, um texto chamado Atenção Essencial, que ele diz o seguinte, que nesse progresso, né, da ciência, a gente vê muito mais o avanço das pesquisas na ciência quando nós temos historiadores, por exemplo, concordando entre si. Quando você encontra grandes discordâncias entre si, é porque você tem rupturas de narrativas muito importantes. Mas não necessariamente essas rupturas de narrativa elas vão produzir, por exemplo, outro paradigma. Mesmo se a gente for pensar aquela velha discussão entre o antigo regime dos trópicos ou a crise do sistema colonial, essa discussão entre historiadores não necessariamente produz outros paradigmas. O que a gente vai ter são paradigmas em competição, né? Quase numa arena imperial. Então, quando a gente transfere isso para a sala de aula, e você citou nessa primeiro ponto a questão do anacronismo, né? Às vezes o anacronismo ele é até didático nesse sentido. Tem um exemplo que eu gosto muito de dar, que está no Brudel, né, no Mediterrâneo, que ele vai falar sobre o complexo sistema financeiro que surgiu ali nos Países Baixos a partir do século XVI, e que depois vai sendo transferido para as colônias de forma gradual. E aí eu me pergunto, naquele exemplo que ele dá, se nós poderíamos chamar aquilo de sistema financeiro, por exemplo. Qualquer historiador mais atento apontaria e diria, você está cometendo um anacronismo, como é que você olha para o século XVI e diz que eles tinham um sistema financeiro? Só que quando você analisa a forma como os holandeses e depois os ingleses vão pensar aquelas primeiras companhias de comércio e o sistema complexo de formação de ações e de distribuição de ações, dá para se falar que é um sistema financeiro. A questão é que, mesmo em sala de aula, o anacronismo, por vezes, pensado, ele tem uma função. Não é? Nós falamos, claro que dentro do processo de escrita da história e a formação de historiadores, é muito mais complicado esse processo de atribuição. Então, a periodização ela vai obedecer justamente a esse duplo problema. De certa forma, a tentativa de didatizar esse conhecimento, e como você falou, nós temos desde o Wagner para cá, a gente tem trabalhos de excelente qualidade sendo produzidos no Maranhão. De certa forma, uma certa dificuldade de romper com um certo padrão ali, Mário Meirelles e companhia, porque foram as primeiras reflexões, Jerônimo de Viveiros, foram as primeiras reflexões que efetivamente olharam para aquele tecido histórico, digamos, confuso, né? Quando você olha para o passado, são fatos e eventos se sucedendo, pessoas e trajetórias e instituições. Então, minimamente você precisa ajustar aquilo e dizer que tiveram determinados processos que foram mais intensos em um tempo e menos intensos em outro tempo. Aquela coisa do Joaquim Nabuco, que eu adoro aquela reflexão. Né? Então, existem determinados momentos históricos em que as coisas estão mais aceleradas. Então, se nós passarmos a ver isso, aqui você falou da história das instituições, é interessante, porque que a história das instituições nos oferece muito. Primeiro, porque nós temos uma quantidade de fontes muito interessante a serem analisadas, porque as instituições produzem muitas fontes. Mas, para além disso, as instituições, elas obedecem, elas não são feitas de alvarás e de apenas leis, elas são feitas de pessoas que obedecem a esse sistema colonial. O Gayoso é um personagem interessante, porque, embora ele tenha tentado pensar o sistema colonial a partir da sua perspectiva de devoção ao rei, ele já tenta fazer algumas rupturas, mas mesmo no momento em que ele tenta ser um pouquinho mais progressista, ele está amarrado a um conjunto institucional muito forte. Mesmo quando ele critica a escravatura do africano, ele está tão amarrado àquela estrutura, inclusive a estrutura de classe a qual ele pertencia, de que ele não poderia simplesmente dizer, nós temos agora aqui, como os ingleses estão pressionando, vamos acabar com a escravatura. Então, são estruturas muito, muito fortes. Sobre o segundo ponto, o que eu tenho tentado, assim, essa questão da história integrada, da história conectada, da história global, da história dos contatos, da história das interações, eu poderia ficar horas aqui falando, porque cada historiador usa um termo, né? São perspectivas válidas para se olhar para os mesmos processos sociais, só que elas possuem limitações também muito grandes, inclusive metodológicas. Não é? Ninguém poderá me dizer que a história global tem um método. Não é? A história global não tem um método. Né? Você pode fazer história global numa perspectiva comparada minimamente, mas o que é válido dessas perspectivas é a forma de pensar essas dinâmicas locais a partir também dessas dinâmicas não locais, a partir das dinâmicas globais.
Esse globalismo, digamos assim, a forma de pensar esse globalismo, ele não pode se circunscrever, é uma opinião minha muito crítica, assim, não pode se circunscrever ao que eu chamo de quase que uma êxtase de alguns historiadores, que é de usar termos que não se referem a conceitos. Isso é problemático no nível metodológico. Então, eu não posso simplesmente dizer que eu vou fazer uma história de conexões se eu não consigo conceituar. Se eu não levar a ideia de conexão, imaginação, contato, interação, e se eu não dizer que isso é um conceito, minimamente não me serve muito. Porque eu uso muito a ideia do Ardner, que foi um antropólogo especializado na África, em Camarões, que ele vai dizer assim, nem todos os contatos resultam em relações. Então, fazer uma história em que eu enumero formas de conexões não necessariamente me responde a um problema. Pelo contrário, me gera outros problemas, que é eu te dizer por que existem essas conexões. Por que as conexões entre o Maranhão e o Grão-Pará nesse momento. Então, assim, é necessário ir para além das conexões, é necessário ir para além da ideia dos contatos e das interações, e procurar problemas ali que lidem efetivamente com a vida das pessoas, da vida dos objetos que se instituíram ali. A história da escravidão tem oferecido exemplos belíssimos disso, não é? Não só em trajetórias, né? A gente inclusive vê estudos sobre trajetórias muito interessantes, história das famílias, história que são importantes, mas existe uma conjuntura para além do localismo, né? Então, a minha crítica é justamente que a gente tem que lidar com esses quadros globais, tentando entendê-los também a partir das dinâmicas locais, e vice-versa. E como que se faz isso? Porque, na teoria, soa até, digamos, inovador ou progressista, e os estudos pós-coloniais, eles têm essa característica. Mas, no final das contas, é necessário relacionar essas fontes historiográficas que a gente vai lidando, essa bibliografia, e as fontes arquivísticas, com outros materiais. Não é preciso fazer cruzamento desses outros materiais. Por isso que eu até comentava outro dia com a Raíssa que nós precisamos fazer uma história comparada, por exemplo, da baleada com a cabanagem. Porque foram dois eventos que aconteceram, não só porque aconteceram ao mesmo tempo, mas porque têm raízes sociais muito parecidas. Tem constituições e formas de repressão muito parecidas. Então, na busca de semelhança e diferenças da história comparada, que já é nossa colega há muito tempo, é necessário que a gente procure entender que os territórios, eles também se relacionam, né? E eles se relacionam, obviamente, porque as pessoas circulam por esses territórios, né? E o terceiro ponto, para não me alongar muito, quando você fala sobre as instituições e as permanências, eu acho que eu já até comecei a responder, né? Essas instituições, elas respondem a esse conjunto ideológico de um tempo de forma muito mais forte do que simplesmente o estudo de trajetórias. É óbvio que o estudo de trajetórias, como eu fiz com o Gaioso e outros colegas também fazem, elas são importantes para você entender o pensamento de determinado sujeito e o pensamento da classe onde ele está inserido. Mas quando você pensa as instituições no qual eles se embasam, não só as instituições mentais, mas também as instituições políticas, a gente consegue encontrar, por exemplo, eu diria até sinais muito claros de como que essas permanências elas acontecem. Então, quando você fala, por exemplo, do colonialismo e principalmente da ideia da servidão do colonialismo, né, a gente tinha aquela interpretação clássica que até hoje aparece nos livros didáticos, que você tinha uma colônia de exploração e uma colônia de povoamento. E os professores ainda reproduzem isso. Só que quando você vai ver, cada estrutura dessa possui formas muito específicas de serem colocadas. Por exemplo, aquilo que eles chamariam de assentamentos, né, que é uma discussão que surgiu muito aí com as discussões da Palestina, é importante você perceber que no traslado dessas populações, das populações dos Açores que iam, por exemplo, habitar o norte do Brasil, o Maranhão recebeu muito disso, né, implicava no extermínio da população local. Tem um exemplo que eu adoro, por exemplo, do Jack Goldstone, que ele fala sobre, no final do século XVII, uns franceses foram visitar ali a região onde hoje é a Pensilvânia, né? Todo mundo falando da Pensilvânia, da Geórgia, aí nas apurações. E quando ele chegou ali, um dos viajantes franceses, ele olhou para aquela terra muito bonita e ele disse, aqui daria uma ótima colônia, pena que é muito habitada. Habitada por quem? Por milhões de indígenas. 100 anos depois, já em 1800 e no final do século XVIII, já existia ali um assentamento francês, que depois vai dar origem à atual Pensilvânia. E por que aquele assentamento francês foi possível? Porque foram se exterminando
grande parte dessa população. E essa ideologia vai sobreviver com o tempo, não é? Cada vez mais, quando eu estudo isso, no final do século XIX, você vai encontrar essas permanências da ideia de servidão e de subjugação desses povos marginalizados, né? Não é à toa que você tem, por exemplo, registros de chegadas de navios com africanos escravizados, mesmo depois da abolição da escravidão no Brasil. Então, por que ainda chegava um navio, embora os mercadores já sabiam que não havia mais escravidão no Brasil depois de 1888? Então, por que depois ainda continuavam a chegar navios? Porque era muito lucrativo. Então, se era muito, é uma instituição que permanece com muita força e muito poder. Acho que isso, para já responder aí um pouco. Essa ideia de permanência também nos ajuda a reavaliar um pouco muitas das questões históricas que foram colocadas para a gente, como também dentro de uma perspectiva de ruptura, né? Por exemplo, quando se fala do trabalho indígena, né? Então, e quando se fala das reformas Pombalina. Então, é muito comum a ideia, né, de que com as reformas, então, acabaram-se os trabalhos, né, a participação indígena nesse processo e parece assim que os africanos aparecem escravizados, aparecem magicamente, tá, uma coisa, então se volta. Quando na realidade a gente sabe que não é isso, a gente conversa sempre com os alunos e pontua exatamente isso. Olha, perigoso, a história deixa um monte de ações, de movimentos, de dinâmicas de fora, quando ela trabalha nessa perspectiva, né, dessas datações, não é? Tudo bem, claro que a partir, né, das reformas se tem um outro movimento também, mas não anula o que existe anteriormente, isso que é fundamental. E aí, pensando um pouquinho nisso, e pensando que nós estamos aqui com alunos que serão professores, né, de ensino básicos também, eu gostaria de te ouvir falar, assim, como que, para você, não é, como lidar com essa perspectiva de transição, não é, para o ensino básico, no enfrentamento de um livro didático, não é, que traz exatamente o engessamento dessas reflexões. O que você, a partir dos seus estudos, enfim, poderia nos dizer? Lila, essa questão ela precisa ser, pelos professores, nossos futuros professores, lidada com muita criatividade, né? Porque não existe um receituário sobre como lidar com isso. E mesmo os livros didáticos mais bem escritos, ou os mais recentes, por exemplo, que ainda tentam uma perspectiva crítica em relação a isso, já não oferecem esses mecanismos. Portanto, se a gente for tentar pensar um tema específico, como o colonialismo, ou a escravidão, ou mesmo os estudos do Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República, eles obedecem a como a gente falou agora há pouco, a uma periodização também muito engessada. A questão central é que, em sala de aula, o professor, com a sua criatividade, deve tentar imaginar que essas rupturas, elas não acontecem de forma automática. Então, assim, eu lembro mesmo, nas minhas experiências em sala de aula, que mesmo depois de mostrar uma espécie de uma noção cronológica, eu acho muito importante isso, o meu aluno precisa entender, basicamente, que a Revolução Francesa aconteceu antes que a abertura dos portos, né? Então, assim, você tem que ter uma noção, dar-lhes uma noção cronológica, que é muito mais importante do que simplesmente você definir esses períodos muito claros. Então, eu vou falar muito da minha experiência, que na minha tentativa de dar-lhes uma noção cronológica das coisas e problematizar esses acontecimentos. Então, se nós imaginamos aquela coisa que o Levi-Strauss fala no Pensamento Selvagem, né, que ele diferencia o que é fato e o que é evento. E ele vai dizer que, bom, o fato são as coisas ordinárias que acontecem no dia a dia, né? Os eventos são fatos que, eventualmente, transformam-se em fatos importantes e que vão, de certa forma, influenciar na forma como as pessoas se relacionam, na forma como as estruturas se relacionam. Se nós pensarmos a partir dessa diferenciação, existem eventos mais importantes a serem trabalhados em sala de aula do que fatos ordinários. A questão é que nós temos uma revirada na história nessas últimas décadas,
que aquilo que foi considerado fato ordinário, como a vida das pessoas negras, a vida dos indígenas, hoje são eventos importantes. Então, a minha perspectiva e a minha dica é justamente fazer essa revirada também em sala de aula. Nós precisamos, não é deixar de estudar a Revolução Francesa, não é deixar de estudar a adesão do Maranhão ao Império, mas a questão vamos dar uma outra perspectiva para esses mesmos fatos, porque quando nós fazemos isso, é a minha experiência, essa periodização já não é tão necessária, porque me preocupa muito mais responder ao meu aluno numa conjuntura, por exemplo, de adesão do Maranhão ao Império, como que era a vida das comunidades escravizadas, por exemplo, em São Luís. De imaginar, por exemplo, de que as casas em São Luís tinham escravos índios também, que eram escravizados em trabalhos domésticos. Mesmo depois da abolição, muito tempo, até o final do século XIX, ainda tem narrativas de escravização de indígenas em trabalhos domésticos em casas no Maranhão. Então, assim, quando você inverte a discussão, não mais tão preocupada com as grandes periodizações, aí sim eu acho que é uma perspectiva criativa e que não necessariamente você precisa dessa periodização tão tradicional. Eu acho que funciona nesse caminho e eu tenho das minhas experiências, eu acho que é até inclusive mais interessante porque isso nos aproxima muito mais da realidade desses alunos, principalmente alunos de escola pública, não é, que tem nessa vivência e nessa antecedência histórica, basicamente a sobrevivência do colonialismo está na pele, não é, digamos assim. E, então eu acho que esse é um caminho criativo e interessante de colocar essas mesmas questões, mas de tentar pensar a inclusão de outros atores, de outros sujeitos, que agora sim são pensados como eventos importantes, não necessariamente fatos ordinários, como a historiografia branca e republicana pensou. Romário, e como pensar o decolonialismo nessa perspectiva? Os estudos pós-coloniais, eles trouxeram também essa perspectiva, não é? Como é que a gente pensa o decolonialismo a partir, por exemplo, não só dessas rupturas? Se a gente pensa a partir dessas permanências, como você estava falando agora há pouco, é até um caminho confortável, porque você consegue identificar na nossa sociedade, na nossa vivência diária, no nosso caos urbano brasileiro, a gente consegue identificar muito dessas permanências. O que se aproxima, inclusive, da vida ordinária das pessoas. Mas o pensar decolonial, ele também é, de certa forma, colonializado em determinado momento. Porque ele também surge, eu sei que isso pode causar polêmica, mas ele também surge a partir de um contexto extremamente colonial, não é? Que vamos criticar mesmo essas estruturas ou essas narrativas. Só que a gente precisa das narrativas em determinado momento. O que eu advogo aqui é que a gente precisa de narrativas alternativas. Eu tenho trabalhado muito na minha tese essa noção de projetos alternativos, né? Como é que a gente pensa dentro desses grandes projetos vitoriosos, né? Esses projetos vitoriosos de poder, como é que a gente pensa esses projetos alternativos? E mesmo em sala de aula, eu acho que é válido e eu acho que inclusive é até estimulante e capta inclusive a atenção de quem está ouvindo e de quem está compartilhando, de quem está dialogando, é de você parar e pensar que essas estruturas sociais, essas condições sociais não são naturais, né? Inclusive, a própria noção de naturalidade, ela nem sequer deveria existir aí. Porque são estruturas pensadas, que são forjadas, mesmo que a gente pense numa longa duração, e mesmo que a gente pense essa coisa da história profunda, né, da história invisível, daquelas estruturas muito pouco acessíveis, de uma forma ou de outra, é possível você resgatar essas estruturas, criticar o colonialismo e criticar essas formas, essas amarras, digamos assim. Então, eu acho que é um caminho para os futuros professores é justamente pensar isso, inverter a lógica e criticar, inclusive, esses caminhos aí mais fáceis. E a gente vê que essa crítica, a base dela é exatamente a problematização que você elege para lidar com toda essa, né, essa diversidade, seja a questão da cronologia, da temporalidade, da periodização, seja a questão, né, das narrativas, né? Diga, você quer... Exato. Eu pensei que você ia falar alguma coisa. Não, mas é exatamente isso. Eu acho que nós temos um caminho de muito vigor para ser produzido nos próximos anos, eu acho. Na verdade, já tem sido um vigor muito forte.
E essa conjuntura que a gente tem vivido de uma certa repressão, inclusive de uma conjuntura, uma briga no campo das ideias, cujo objetivo é um objetivo reacionário, que é literalmente tentar suprimir esses discursos que surgiram como resultado desses muitos anos de crítica ao colonialismo. E aí eu estou falando de Bolsonaro e companhia, né? Ou seja, essas conjunturas, elas não vão necessariamente suprimir essas novas narrativas, pelo contrário. Eu acho que, inclusive, elas até incentivarão esses novos trabalhos na área. Ou seja, isso não significa que a gente tem por completo a derrota dessas tentativas de supressão. Então, porque quem está no poder e quem não está no poder é uma diferença muito substancial. Mas é importante a gente tentar perceber, inclusive, que mesmo nos discursos mais progressistas podem existir pontos de reacionarismo, de conservadorismo muito importantes e que esses também precisam ser criticados, né? Ok. Vamos ver se tem algum aluno que queira fazer algum comentário. Enfim, no chat está todo mundo tímido, viu, Romário? Tem sim. Olha. A Júlia Maria Correia Lima e Silva, bom dia. Gostaria de entender o papel do comércio transatlântico de escravos nesse processo de transição e como estão os estudos nesse sentido, tendo em vista que uma dessas permanências é a instituição escravista, e inclusive alguns autores de época, incluindo Gaiove, destacaram alguns impasses no fornecimento de escravos no período de crise citado pelo Romário. Ok, é a Júlia, né? Então, Júlia, tem vários trabalhos, inclusive por historiadores maranhenses, que já estão lidando com isso. A questão central nos estudos de comércio transatlântico, que aí já são, digamos, uma vertente diferente, porque geralmente os historiadores econômicos, eles têm se detido muito mais nisso, né? O estudo do comércio, do que propriamente no estudo da instituição escravista, por exemplo. Então, a gente tem, inclusive, já nichos muito claros. Tem se assistido, pelo menos aqui em Portugal, na Espanha e nos Estados Unidos, nos últimos anos, um incremento muito importante voltado para o estudo do comércio, né, que foi muito mais em voga nos anos 70 e que depois caiu um pouco em desuso. Qual é a questão central que se tem colocado? É como que os impérios, né, e os impérios eles estão concorrendo não só por terra e por possessões, os impérios eles estão concorrendo pelos oceanos e pela circulação dos oceanos. Mesmo aquele grande projeto feito nos Estados Unidos, em parceria também com historiadores britânicos e espanhóis e portugueses também, de tentar mapear os navios e todos os navios que saíram de portos em África, que vieram para o Brasil, para o Caribe e para os Estados Unidos. Esse projeto é uma resposta a uma dessas necessidades, que é, primeiro, de fazer um grande mapeamento desse comércio e de tentar entender a importância e a atuação dos intermediadores. Então, talvez esse seja um dos pontos centrais. O que a gente sabe hoje é que uma grande atuação dos comerciantes portugueses, mesmo assim, os navios portugueses eram muito importantes na travessia do Atlântico Sul, pelo menos, inclusive para o Caribe, porque nós tínhamos os navios que chegavam em Pernambuco com africanos, depois paravam no Ceará, depois paravam no Maranhão, depois paravam no Pará, e muitas vezes iam até as Guianas, né, vendendo e comprando escravos. Não era só venda, eles vendiam e depois compravam escravos. Inclusive, esses dias mesmo pesquisando, eu encontrei uma referência sobre isso, de uma reclamação dos comerciantes da Praça de Comércio de Belém, reclamando que os escravos que vinham do Maranhão eram escravos de péssima qualidade, porque boa parte dos escravos novos, né, que chegavam em São Luís eram vendidos, e muitos dos chamados escravos revoltosos eram revendidos para esses próprios comerciantes que depois iriam revendê-los em Belém do Pará e porventura em Macapá ou então até nas Guianas, porque era basicamente um circuito muito importante de comércio. Então, os estudos eles têm se dado justamente nesse sentido de entender na chamada história dos impérios, na história global da história dos impérios, como que essas entidades estavam também lutando pelo domínio dessa prática comercial, que era, como eu falei agora há pouco, extremamente importante, extremamente lucrativo. Então, você tinha comerciantes ali o tempo inteiro fazendo negociações com líderes locais na costa de África, mas também monopolizando e tendo
contatos muito importantes com líderes das praças de comércio que recebiam esses sujeitos a serem escravizados. A questão no caso do Maranhão é de tentar entender quem eram os principais intermediadores, né? O Meirelles era um desses grandes intermediadores, e já tem alguns estudos sendo feitos, que eu sei por aí, que estão sendo feitos sobre isso. Tentar compreender como que esses grandes atuadores da praça de comércio São Luís, poderosíssimos, como que eles também eram donos de muitos desses navios que faziam essa circulação desses sujeitos. Para além disso, para além do estudo do comércio em si, existem outros trabalhos que estão se preocupando também com o comércio entre as províncias, o comércio entre a Amazônia e entre o Caribe, mais para além disso, inclusive, a circulação a formação de quilombos, por exemplo, e a circulação e a fuga de escravos que vão tentar buscar liberdade, por exemplo, nas Guianas, fugindo do Brasil em direção à Guiana Francesa. Tudo isso vai estar relacionado a um circuito atlântico. Portanto, se eu posso resumir a resposta à tua pergunta, é que cada vez mais se tem de compreender o comércio a partir desse circuito atlântico. Não só propriamente do Atlântico Sul, né, já tem trabalhos clássicos sobre isso, mas como que o chamado Atlântico Norte ou caribenho vai ser importante nesse processo de circulação de escravizados. Depois de 1815, com a proibição do comércio de escravos acima da linha do Equador, vai ter uma importante transformação estrutural nisso, porque você proíbe a circulação e os ingleses passam basicamente a perseguir os navios portugueses que faziam o traslado dos africanos. A questão central aí, para além disso, é de imaginar que havia uma estrutura geográfica muito clara entre o norte do Brasil, do Ceará, Maranhão, Grão-Pará, até a região do Caribe, das Antilhas. O Alírio Cardoso, na tese dele, dá um nome para isso, né? Ele fala mais ou menos de um sistema geográfico. O Piet Hein fala, que eu gosto muito da expressão, seria uma ideia de Caribe estendido, né? Ele fala que, no fundo, o Caribe ele se estenderia ali pelo norte do Brasil até o Ceará, e que esse Caribe estendido, muito beneficiado pelas rotas e pelos fluxos e pelos ventos ali, teria criado naquela região uma outra estrutura de comércio, muito dominada pelos portugueses. Não é à toa quando você vai a Curaçao, eu nunca fui, mas já tive amigos que foram, e fala-se português em Curaçao, né, que é uma ilhazinha pequenininha ali no Caribe. E não se fala português por à toa, mas justamente porque havia um domínio do comércio daquela região por navios portugueses, e que vai sendo progressivamente minado com a abertura dos portos, por exemplo, a concorrência com os ingleses, e quando há essa mudança estrutural no movimento abolicionista, ganha a sociedade inglesa, digamos assim, e que passa literalmente a combater a circulação dos navios. Mas tem muita coisa ainda para pesquisar nesse campo. Realmente tem um mundo de coisa ainda. Já tem saído trabalhos interessantes, né? Pesquisadores que já têm se dedicado, né? Como o Flávio, que você indicou a leitura, né? O Flávio Gomes, que fala, né? Que mostra um pouco exatamente dessa dinâmica, né? E como essas rotas, né? Eu penso que, de fato, só com um estudo mais aprofundado, um mapeamento mais realmente efetivo dessas rotas, nós podemos realmente compreender, né, essa especificidade, né, do Atlântico Norte, né, de como ele realmente diria assim, o outro lado da moeda, né, desse império português, né, na América. Então, como se dá? Porque até então a historiografia se deteve, se ocupou, como a gente costuma dizer, do Atlântico Sul, da dinâmica do Atlântico Sul, né? Então, a partir de Alencastro, se teve os primeiros sinais, as primeiras luzes, e que, com os programas de pós-graduação, aí vem cada vez mais, né, o Pará, sobretudo, vem aprofundando bastante isso, né? Então, e essas rotas, tanto externa quanto interna, e isso nos dá a oportunidade de a gente
até reavaliar aquela velha questão da historiografia clássica, do comércio interno, que, enfim, isso era muito incipiente, etc. Né? Então, a gente vê, mesmo, né, não só para o 19, mas período anteriores também, a força, a vitalidade dessa dinâmica interna. Né? Então, que Uhum. cada vez mais vai perpassando, aí, cortando os longos períodos. Não sei se alguém mais tem alguma pergunta ou queira fazer. Geralmente os alunos pedem para fazer também oralmente. Deixa eu ver se tem alguém que queira conversar com o Romário. Bom, então eu acho que se não tem mais perguntas, e para não ficar só polarizando nós dois, enfim, né, Uhum. eu quero te agradecer imensamente, Romário, por essa. Aqui a gente já tem pontos para deixar os alunos instigados para o próximo período, né? A gente vai ter mais um Uhum. encontro, mais só nós, um encontro fechado mesmo com a turma, e que vai ser ainda mais discutido com eles, e são pontos que eles podem, não é, para o próximo período, explorar ainda Uhum. mais, uma vez que eles estarão, né, mais diretamente relacionados ao Império, então ali eles poderão, né, problematizar ainda mais com o próximo professor. Né? Romário, eu quero te agradecer imensamente pelo aceite do convite. Eu sei que você está atarefadíssimo com sua tese, né? E obrigada por abrir esse espaço para nós e compartilhar, né, reflexões da sua pesquisa, que está sendo realmente, já estou ansiosa para te ler, para ver, né, e para que a gente possa trabalhar. Em breve. Olha, muito obrigado, Lilian. Eu que agradeço e, mais uma vez, eu te parabenizo por todas as outras que eu vi, pela sua bela condução. E me sinto muito orgulhoso, inclusive, de ter saído daí e de ter assistido às suas aulas assim que você voltou da tese também. Então, é Ok. maravilhoso. Muito obrigado. Obrigada também a todos, quero agradecer também, agradeço a todos que estiveram presentes. Romário, um abraço, se Um cuide abraço. aí, não saia, se sair, use máscara, pelo amor de Deus, e te aguardamos aqui em dezembro, Todo se Deus mundo. quiser. Tudo bem. Até já e obrigado a todo mundo. Até já. Tá, obrigada.